Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Continuamos nesta sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Agosto terminando, pero não mútil, trazendo tragédias aqui no Brasil. Um mês muito longo, cheio de acontecimentos complicados, né? E agora nós estamos acompanhando essa tragédia que aconteceu lá em Recife, o desabamento do teto de uma igreja, que pelas contas agora matou aí 2 pessoas e deixou aí algumas dezenas de feridos. A gente vai olhar aqui o mapa astrológico do momento do desabamento para ver, né, mais uma vez a atuação daquele grau 29, que na teoria dos graus do astrólogo sérvio Nicolau Stojanovic, né, tem uma função extremamente maligna, junto com outros graus que eu já conversei aqui com vocês. E a Lua estava justamente ativando esse grau nesse exato momento que aconteceu o desabamento e também fazendo uma ativação no mapa astrológico da cidade de Recife. Tá? Vou mostrar aqui para vocês essa sincronia cósmica desse momento e depois a gente vai discutir algumas questões que eu acho que são necessárias começar a aprofundar, embora muitas pessoas fiquem um pouco mexidas e se sentem pessoalmente atingidas, né? Mas eu vou tocar nessa questão de novo, que eu já falei quando houve a queda do avião lá da Voipaz, em Vinhedo, e acho que de novo a gente tem que olhar porque é mais uma tragédia que acontece nesse período aqui, nesse período que eu avisei que ia ser bastante complicado, tá? E este processo todo que nós vamos falar agora já engata com um vídeo que eu ia gravar hoje à tarde, tá? Um vídeo hoje à tarde de previsões, ainda vou gravar esse vídeo, eu já tenho ele todo assim organizado aqui do que eu ia falar, mas por conta desse acontecimento, eu estou gravando esse primeiro e depois eu vou gravar o próximo vídeo de previsões para o Brasil em setembro. Porque este acontecimento agora me reforça ainda mais aquilo que eu vi nas previsões que estudei para o mês de setembro, porque me parece um prenúncio do que está por vir. Mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos ver agora a conjuntura astrológica do momento desse acidente, desse desabamento que aconteceu lá em Recife. E depois, mais tarde, eu vou deixar aí gravado e já agendado para ir ao ar amanhã o vídeo de previsões para o Brasil em setembro, tá? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Segundo o que foi divulgado na mídia, o acidente aconteceu hoje lá em Recife, por volta das 13 horas e 30 minutos na igreja. O que estava acontecendo no céu nesse momento, né, gente? A Lua estava passando pelo grau 29 e eu falei disso daqui no vídeo de previsões da semana. Se você ir lá no vídeo de domingo, em que eu tô lá no finalzinho do vídeo falando sobre os trânsitos da sexta-feira, eu falei do perigo de mortandade por conta dessa aspectação que é a oposição da Lua com Plutão. Só que antes dela fazer essa oposição exata com Plutão, ela passa pelo grau 29 e se imanta com a energia maldita desse grau. Vocês viram vários vídeos meus aqui, né, falando sobre essa questão do grau 29, inclusive da formação do dedo de Deus quando o Sol e Mercúrio passavam por aqui, né, também no grau 29, destacando Plutão e Netuno, que está no grau 29 agora, e daqui a pouco Plutão, né, no dia 1º de setembro, volta para o grau 29 de Capricórnio. Então nós teremos Plutão e Netuno nessa atuação de grau 29. E hoje tivemos a Lua. Então o grau 29 é um grau crítico na astrologia tradicional. O primeiro e o último grau, né, são as portas de entrada e saída de um signo, são chamados de graus críticos. Essa posição sempre traz alguma relevância. E na teoria dos graus malditos, né, do Nicolau Stojanovic, você tem aqui o grau 29 como um dos mais perniciosos, que fala de destruição e morte, que foi exatamente o que nós vimos acontecer no caso ali do desabamento da igreja no Recife, tá? Agora, como que essa Lua a 29 graus se encaixa no mapa da cidade de Recife? Aqui dentro a gente tem o mapa de Recife, tá? E aqui nós temos os
planetas no momento da tragédia lá. Olha aqui, aquela Lua a 29 graus em conjunção com Urano, tá? Urano, que é o planeta das rupturas de estrutura, né? Urano traz ruptura de estrutura. E Câncer é o signo ligado às famílias, à população, né? E a Lua também é a regente de Câncer. Então, nós tivemos aqui uma conexão. O mapa de Recife, ele é dado aqui como meio-dia, mas nós não sabemos exatamente se é essa a hora. Normalmente, os mapas de fundação de cidade se coloca meio-dia como um horário, né? E se usa isso daí, tá? Mas pode ser um outro horário, pode ter sido 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Uma vez considerando a hipótese, né, uma hipótese com H bem maiúsculo, tá? Desse mapa do Recife ser justamente do meio-dia, nós teríamos um reforço mostrando um Marte exatamente em cima do ascendente de Recife, tá? Que Marte é uma energia também de ferimento, de violência, de agressão, né? Aí no caso por uma estrutura que desaba e que fere e que mata, né? E se a gente pensar que as casas estão corretas, né? Urano, regente da casa 9, que é o Aquário, casa 9 representa templos, né? Igrejas. Então, a Lua aos 29 passa aqui, você tem um desabamento de igreja. Também o Saturno, né? Em cima, né? O Saturno seria um outro regente de Aquário, né? Corregente de Aquário, e portanto também regente da casa 9, em cima do Marte do Recife. Né? Então, os dois elementos que nós podemos matar a pau aqui, que estavam acontecendo, que podemos considerar assim, são a Lua, aos 29, em conjunção com Urano, que é de ruptura de estruturas, e o Saturno em cima do Marte, tá? Que também representa um aspecto de dois maléficos juntos. Agora, se tiver correto a roda zodiacal aqui por conta do ascendente, somam-se isso o fato do Marte cair no ascendente, Marte em trânsito, e este evento aqui cair na casa 9, regida, no caso, então, por Urano, ativado pelo grau maldito da Lua. Então, aqui existe essa conexão aqui bastante complicada, bastante séria, que aconteceu nesse momento. Mas só esses dois elementos, o encontro de Saturno com Marte, né, que representa dois maléficos, e a Lua 29 graus sobre Urano, já é energia de ruptura, tragédia, de malefício muito grande acontecendo num determinado momento. Infelizmente, a coisa aconteceu dessa forma, tá? Então tá aí esse estudo rápido do momento do desabamento da igreja lá no Recife. Bom, pessoal, vamos separar muito bem as coisas. Temos aí uma análise, né, desse momento complicado. E agosto foi um período complicado, a gente avisou que ia ser um período complicado. Normalmente já tem essa fama de mês de desgosto. Tivemos muitas ativações negativas, tivemos muitas tragédias nesse mês de agosto, mortes de celebridades. Então é um agosto que fica marcado, como eu já tinha falado desde maio, junho, que eu venho adiantando essas questões aqui, outros astrólogos também vêm adiantando para vocês que seria um período difícil, tá? Agora, uma coisa é conjuntura astrológica, e eu sempre uso esta comparação, né? A astrologia com a meteorologia. A meteorologia mede o vento, a umidade do ar, a temperatura, massa de ar, essas coisas todas, e joga uma probabilidade de 80% de ter uma tempestade, né? Aí avisa se as pessoas saem dos locais de risco e se faz isso. Pelo menos essa é a lógica da questão. A astrologia vai mais ou menos pelo mesmo ponto, né? A gente vê assim uma possibilidade, uma nuvem de probabilidades de acontecer um evento. E às vezes ele acontece. Às vezes passa batido, a egrégora do lugar não entra em sincronia com aquilo, né? E tudo ok. Então, isso do ponto de vista das energias, do momento astrológico, que é uma mecânica que não tem nenhuma consciência do bem e do mal aí, né? A gente fala planeta maléfico, planeta benéfico, mas é uma visão muito humana disso, né? São energias.
A gente fala, um terremoto é uma coisa maléfica? Não, é maléfico para a gente que está construindo em cima do lugar que vai tremer. Mas o terremoto é um ajuste da Terra, né? A Terra se ajustando, então não tem nada, é um fenômeno neutro, ele não é nem bem nem mal. Nós é que damos essa característica. Então os astros também, eles não têm assim uma intenção maligna, uma intenção de fazer o mal para o ser humano, né? Eles são energias, algumas mais arriscadas, mais atritantes, mais perigosas, outras energias um pouco mais fáceis, mais fluídas. Então, são outras questões. Então, a gente está falando de energias, tá? Agora, a gente precisa começar a questionar essa crença em Deus tão arraigada. E eu não estou aqui falando que é para ser ateu, não é isso. Não estou falando. Tá? É o tipo de Deus que nós imaginamos na nossa cabeça. Tá? A nossa relação com a divindade que tem que começar a ser questionado. E a forma como nós projetamos essa divindade na nossa cabeça. Porque agora começa, né? Os comentários aí, vamos orar. Que Deus conforte a família, né? Então são aqueles jargões, aquelas palavras que as pessoas soltam assim ao vento, né? Mas não param para questionar. Peraí, você acredita num Deus que é todo poderoso e todo bondoso? Eu acredito. O Deus que eu acredito é todo poderoso e todo bondoso. Se ele é todo poderoso e todo bondoso, então me explique por que ele esperou que pessoas pobres, necessitadas, que foram buscar uma cesta básica, ou seja, um monte de gente pobre, se reunisse debaixo de um teto de uma igreja, da qual diz que é a casa do Senhor, para desabar em cima dessas pessoas. Esse teto não poderia ter desabado de madrugada? Não poderia desabar amanhã de manhã? Não, ele desabou no exato momento em que essas pessoas estavam reunidas ali, tá? E aí acontece essa tragédia. Então, assim, acontece com toda essa conjuntura astrológica pressionando isso, né? E aí você pensa da seguinte forma, né? Será que, né? Que crença é essa que se tem num Deus, né, todo poderoso, todo bondoso, que permite que uma coisa dessa aconteça? Porque se ele é todo poderoso, ele pode ter promovido a situação, ou se não ele que fez, se ele é todo poderoso e todo consciente, ele poderia impedir. Por que não o fez? Pessoas inocentes, pessoas que estavam indo lá porque estão necessitadas de ajuda, um local onde pessoas estavam praticando lá caridade, voluntários, ajudando, e de repente são vítimas de uma situação dessa. Então é de um sadismo acreditar num Deus dele. Depois ainda você pede para esse mesmo Deus confortar as famílias. Gente, não está na hora de começar a questionar um pouco esse Deus que venderam para gente? Será que não está na hora de você voltar para dentro e buscar a sua vivência pessoal da divindade e dar menos ouvido para o que dizem pastores, padres, bispos, papas, cardeais, gurus e todas essas criaturas que ficam vendendo um Deus que encarcera a tua mente numa passividade. Eu fico passivo, ai meu Deus, o que será de nós? E quando acontece, oremos, ai abençoai, ai apacentai, acalmai o coração. Pera lá, quer dizer, que ideia é essa, gente? Acorda, questiona um pouco sobre isso. Eu não estou aqui indo contra a crença num Deus, num princípio universal, criador e tudo mais. Não é isso. Mas a forma como nós moldamos isso através de crenças que manipulam na nossa cabeça. Porque se você for ver bem, esse Deus que serve a determinados grupos religiosos, a certos líderes, pastores e tudo mais, beneficia essa gente que se mantém no poder e que muitas vezes tira dinheiro de você em nome desse Deus do qual você tem medo, esse Deus que ele é bondoso e todo poderoso, mas ele pode te ferrar, né? E ele exige que você faça isso e faça aquilo outro, porque senão você vai se ferrar. E uma vez se ferrando, você ainda tem que ajoelhar, agradecer e pedir que apacente o seu coração. Ora, o que é isso, gente? Pelo amor de Deus, para pensar, para questionar isso daí, gente. Para questionar. Não faz sentido isso. Se vocês começarem a pensar fora da caixinha, sair dessa zona tão limitada que colocaram na cabeça da gente por conta das religiões e começar a buscar a sua vivência do que é a divindade dentro de você e a sua conexão direta sem precisar de intermediário, é você e
a divindade, não precisa ter nenhum atravessador no meio pedindo dinheiro, ou pedindo graça, ou pedindo sacramento, ou pedindo calhamba qual, sei lá o que for. Será que se você não é capaz de fazer isso, se você se diz filho de Deus, né, você tem a semente dele dentro de você, então você não precisa de intermediário, você tem aqui o seu zap direto com Deus. Tá? E esse Deus que os pastores, que os padres, que os gurus vendem para você, um Deus do qual você tem que ter medo, um Deus para quem você tem que orar para pedir perdão, que você tem que orar para pedir para acalmar o coração de uma família, para consolar a desgraça, para proteger disso daquilo. É um Deus de medo. É um Deus de medo, não é um Deus de amor. É um Deus que incute medo em você, faz você ser uma pessoa amedrontada e prevenida e precavida contra tudo e contra todos. E aí você se torna uma pessoa fechada, ressentida, amargurada, castrada. E aí você vai se tornar uma pessoa totalmente desalinhada do que é o amor de fato divino. E aí o medo leva ao preconceito, à raiva, ao ódio. E aí aquela manada de gente dentro da igreja batendo a mão no peito, com Bíblia debaixo do braço, dizendo que é de Jesus, mas as piores pessoas possíveis, os piores caráteres possíveis, o pior ressentimento e amargura. Por quê? Porque foram levados a acreditar num conceito pequeno, mesquinho e medonho de Deus. Esse Deus não é o Deus com o qual eu tento fazer a minha conexão todos os dias da minha vida. Não é, está longe de ser, estou fora disso daí, estou fora dos deuses que são cultuados nos templos. O único templo ao qual você deve visitar é o seu templo interno, que é o teu coração. É ali que está a raiz de tudo. O resto é enganação, é manipulação, mentira da mais deslavada. Eu sei que incomoda, mas o meu papel aqui é botar o dedo na ferida, é questionar. Eu não vim aqui para seguir a boiada, eu vim aqui para me levantar e apontar. Vamos questionar, vamos questionar, vamos questionar. É o papel do astrólogo e é o papel do educador. E é o papel do ser humano, Carlos, dessa bola em volta do sol aqui, com esse destino maluco que nós estamos vivendo. Não nasci para ser seguidor. Não nasci para ser devoto. Não nasci para ficar correndo atrás de imagens, de santos, de devoções, de imagens de Deus, disso, daquilo. Eu busco o meu próprio caminho por meio da via do meu coração. E isso me basta, e isso me tranquiliza. Eu não preciso orar para nada, eu não preciso pedir proteção para ninguém, eu não preciso fazer nenhum tipo de submissão ou servilismo a forças que depois vão fazer sadismo comigo lá na frente. Não é essa a minha visão de Deus. Está muito longe disso. Essa é a minha visão. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.